meu pranto, ouve o meu ais, agasalha-me sobre o seu manto. Eu sofro tanto, não posso mais. Mãe de Jesus, a minha cruz é tão pesada. Ai, a caminhada aqui na estrada é tão cruel. Tem tanto fel na minha taça, mãe. Ave Maria, cheia de graça. Mas contemplando o teu semblante, mãe, tão deslumbrante de graça e de amor, eu me convenço que a minha dor é quase nada. Já não me sinto triste e cansado. A caminhada aqui na estrada vejo aplainada, mãe. Ai, o meu pranto secou por encanto. Ai, os meus ais não ouço mais, mãe. É que bondosa, tão pressurosa me acolheste. Mãe carinhosa que o filho enlaça. Ave Maria, cheia de graça. Mãe Santíssima, tu és a paz de Deus. Traz o teu amor, abençoa os filhos teus. Benção, mãe. Mãe, ó mãe, tu és o amor de Jesus. Vem, Senhora, cubra-nos com tua luz. Vem, só mãe. Ave, ave, ave Maria. Oh, mãe, tu és o amor de Jesus. Vem, Senhora, cubra-nos com tua luz. Vem, só mãe. Desculpa aí engasgar, que eu não preparei, né? E aí. Nada como improviso. Muito obrigado. Muito bom. Então, tá bom. Eu tenho mais músicas. O João já chegou? Estou aqui. Ah, ô João, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu antecipei a conversa. Você não falou com a dona Conceição, mas eu avisei ela. Canta mais Maravilha. uma para nós, mais uma curtinha aí, Paulo. Então tá. Tá bom. Deixa eu O pegar. João Vocês estão muito poder chiques, acertar. vocês estão tendo entrada musical com o Paulinho, gente. Vocês estão chiques demais, velho. Aí não faz isso para qualquer um, não, tá? Só faz isso para espírito de escola. Então, vamos. Então vamos preparar um ambiente com a música prece. Agradecemos, Senhor,
de paz, de paz. Hoje te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor, na alegria e na dor. Seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, amado Mestre Jesus. Seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, aqui estamos, Senhor, sob essas vibrações que nos fala o coração e que faz-nos, Jesus, em sintonia contigo. Permita, Senhor, que consigamos manter essa sintonia no nosso dia a dia, agora no nosso estudo, para conseguirmos aurir desse alto tudo aquilo que for preparado para nós. Que essas vibrações se façam ainda mais ao nosso adormecer, para que amanhã, Senhor, descansados o corpo, possamos galgar passos largos aqui no nosso dia, em benefício de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, que assim seja. Vamos lá, então, gente, com o João aí para nós hoje, falando para nós aí, refletindo a perícope da noite. Vamos lá, João. Então, vamos compartilhar aqui, então, aquele roteirinho para ajudar a gente a pensar. Lembrando que a partir de agora eu não enxergo mais vocês direito. Qualquer coisa, vocês, por favor, levantem a mão. Perdão, vocês abram o microfone e falem. Ok? Que eu não tenho mais como ver você. Então, gente, hoje ficou para a gente falar sobre dois momentos que são muito interligados, e aí, lembrando, né, como a gente usa como livro norteador nossa harmonia evangélica feita por Mínimos, síntese do Novo Testamento, ele divide o evangelho conforme os interesses que você tiver, dogmáticos ou doutrinários, se você preferir. Então, os Mínimos ele optou por colocar junto na mesma perícope, ou seja, um intervalo de versos sobre um mesmo assunto ou sobre assuntos correlatos, a transfiguração no Monte Hermon e a vinda de Elias, o questionamento dos discípulos a respeito de Elias. Então, vamos fazer uma sinopse. Se a gente for ler Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ficar aqui a noite inteira só lendo cada uma das lições. Aí eu preparei uma sinopsezinha só para orientar a gente dos acontecimentos principais das três narrativas. Primeira coisa que a gente deve lembrar é que é um dos poucos eventos da vida comum do Cristo que, igualmente o batismo dele, de João Batista, que está narrado nos três evangelhos sinóticos. Somente João, que é o evangelho metafísico, não retrata, não narra esse momento, que é de importância histórica fundamental para a cultura judaica, principalmente. A gente vai tentar explicar isso aqui no decorrer da nossa reflexão. Então, mais ou menos 6 dias a uma semana depois de Pedro ter confessado que Jesus era o Cristo, e ele, logo após ter anunciado pela primeira vez a sua paixão, lembrando só rapidamente, foi quando o Jesus pergunta, quem vocês acham que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, um dos profetas, João Batista. E ele pergunta assim,
E eu? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro já levanta a mão e responde: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus tem aquela fala interessantíssima, né, Pedro? Bem-aventurado é você, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E logo depois ele fala sobre a paixão dele. E imediatamente depois desses dois eventos narrativos, ele sobe um monte alto em uma das três narrativas. Especifica que monte é esse, e sobe no monte alto, levando Pedro, Tiago e João, e provavelmente, ao contrário do que a gente pensava até então, não foi no Tabor. O Tabor ficava a 100 quilômetros de onde ele estava. Eles estavam na Cesareia de Filipe, quando houve essa confissão de Pedro. Então, se a narrativa respeita a linha histórica dos fatos, então provavelmente Jesus transfigurou foi no Monte Hermon, que era do ladinho da Cesareia de Filipe, e era um monte muito alto, né? Já que essa figura de subir até o monte para transfigurar, ela equipara-se, ela faz paralelos, né? Ela faz toponímias com... Toponímias não, perdão, gente, esqueci o termo. Daqui a pouco eu lembro. Como ela faz paralelos históricos, tanto com o recebimento das tábuas da lei no Sinai, no Hebron, quanto Elias fugindo e conversando com Deus no monte, tem que ser um monte bem alto, bem expressivo, e aí o Hermon é muito mais expressivo que o Tabor, certo? Só um detalhe histórico. E lá, no Monte Hermon, provavelmente no Monte Hermon, ele é transfigurado diante dos seus três discípulos, Pedro, Tiago e João, e o rosto dele brilha como o sol e as suas vestes se tornam resplandecentes e brancas. Só Lucas que dá uma enroladinha nisso daí e dá uma minorizada, né? Dá uma menos-valia nessa transfiguração. Lucas fala assim, o rosto dele ficou diferente. Você vai ver no grego originário, Lucas fala só assim, ficou meio diferente. Não. Marcos e Mateus dão um tom do fenômeno mediúnico que ocorreu ali e dão um colorido muito especial. O rosto brilha como o sol e suas vestes se tornam resplandecentemente brancas. Isso, lembrando, fazendo um paralelo histórico com o Velho Testamento, não que o rosto resplandeceu como o sol, mas quando Moisés está no Hebron, no Sinai, e recebe as tábuas de Deus, a glória de Deus reflete no rosto de Moisés. O rosto de Moisés fica iluminado pela glória de Deus. Aqui, no Hermon, perdão, Jesus, quando transfigura, o próprio rosto dele é uma luz interna, o rosto dele brilha como o sol e as vestes dele ficam extremamente brancas, falando aí a favor, uma interpretação viável, não é um absurdo doutrinário se falar isso, falando a favor de que ele expandiu o perispírito dele, né? Fez uma reação anímica, vamos dizer assim, expandindo o perispírito dele, que deve ser infinitamente, inimaginavelmente iluminado. Ele deu uma amostrinha grátis de como que é o perispírito dele lá para Pedro, Tiago e João. E aí aparecem lá no monte, junto com eles, duas figuras importantíssimas da história hebraica. Moisés, o homem que recebe o decálogo de Deus, né, o primeiro emissário da lei de Deus, e Elias, que foi um profeta normativo importantíssimo e o único profeta que tem uma profecia específica sobre ele relacionada ao Messias, né? Elias, segundo o profeta Malaquias, lá no último capítulo do seu livro, Malaquias 4, dos versos 4 a 6, mas todo o capítulo 4 de Malaquias, né, do verso 1 ao 6, é um capítulo pequenininho, fala sobre essa profecia, mas principalmente no 4, 5 e 6, ele fala, Deus falando através de Malaquias, diz que mandaria Elias na frente do grandioso e temeroso dia do Senhor. É importante a gente frisar aqui agora que uma leitura menos atenta de Malaquias pode fazer você pensar que não seja uma profecia messiânica específica. Mas quando você vai na cultura e na teologia rabínica do judeu, você vê que quando se escreve em qualquer texto do Antigo Testamento, o grandioso, temeroso, o dia do Senhor, Yom Yahvé, né, do hebraico Yom Yahvé, esse termo fala sobre quando Jesus realmente, quando Deus realmente viesse habitar definitivamente junto com os judeus a sua terra, junto com a sua criação, promessa que ele fez lá no tabernáculo durante o Êxodo.
Então, esse dia, para acontecer, o Messias deveria estar junto. Então, toda vez que você lê no Velho Testamento o grandioso, temeroso dia do Senhor, Yom Yavé, quer dizer que também está se relacionando com o Messias. Okay? E aí, Malaquias fala que Deus mandaria Elias na frente desse dia, anunciando para poder, principalmente, para poder resgatar os judeus que estavam afastados da sua lei, a profecia específica. Elias viria na frente para resgatar e lembrar todas as coisas. E aí eu achei uma coisa muito interessante, tem uma fala bem parecida com tanto o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo quanto o Advento do Cristo, lá no capítulo 6, no item 5. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Ele viria para, primeiro, relembrar todas as coisas e trazer de volta os judeus desgarrados para a lei de Deus. E Lucas diz que nessa conversa de Jesus com Moisés e Elias, e é bom que a gente lembre, né? Depois a gente vai reforçar isso lá na frente, Moisés e Elias representavam a lei, Moisés, e todos os profetas na figura de Elias, né? Eles conversaram com Jesus sobre, conforme Lucas narra para a gente, o seu êxodo do grego, né? A sua viagem. O êxodo era uma palavra grega que representava uma excursão militar, né? Uma jornada difícil e que, no final, seria gloriosa, apesar de todo o sofrimento. Então, ali eles conversavam sobre a paixão que Jesus sofreria em Jerusalém. Nesse momento que eles estavam lá bem, conversando tranquilamente, Jesus, Moisés e Elias, Pedro, para variar, Pedro, estava lá morrendo de medo, né? Mas, como Pedro é Pedro, ele falou, não, vou ficar com medo, mas eu preciso, né? Preciso interagir com isso, eu não posso perder essa chance de estar com Jesus, Moisés e Elias. E aí ele fala, bom que eu esteja aqui, Senhor. Deixa que eu construa 2, 3 tendas, né? Para que habitem vocês, ou seja, pedindo para Moisés, Elias e Jesus, naquela situação, terem uma moradia fixa ali, ficarem, né? Para ficar mais um pouco, fica mais um pouco com a gente, afinal de contas, né? Moisés, quando subiu a primeira vez ao Hebron, ao Monte Sinai, ele ficou 40 dias. Elias também ficou uma pá de tempo lá com Deus, fica aqui com a gente um pouquinho, né? E nesse momento que Pedro sugere que eles ficassem mais um pouco, que ele construiria tendas, né? Celebrando, né? Construir tendas para o judeu é uma figura de linguagem bem que se refere à celebração, né? Tanto é que eles têm a festa dos tabernáculos, o Sukkot, onde eles constroem tendas mesmo, é uma coisa muito importante para o judeu, né? Essa coisa de construir tendas para alguém. E aí, nesse momento que Pedro tenta fazer com que aquele fenômeno durasse mais um pouco, uma nuvem envolve a todos, uma nuvem brilhante envolve a todos, e uma voz vem de dentro da nuvem dizendo para eles, este é meu filho amado em que me comprazo. A ele ouvi. E essa frase tem um sentido também profético, messiânico, muito importante. Essa frase ela faz menção a Deuteronômio, né? Quando Moisés fala que Deus levantaria um profeta como ele para Israel. E a ele todos deveriam ouvir. E ao ouvirem isso, ficaram todos eles muito assustados. Já estou vendo Elias e Moisés, Jesus brilhando igual o sol. Elias e Moisés, que eram 2 mortos ali. Aí, de repente, veio uma nuvem falante. É óbvio que eles ficaram com muito medo e prostraram o rosto à terra, muito atemorizados. Essa ação de prostrar o rosto à terra é um sinal de extrema reverência, de temor. O judeu faz isso, principalmente na cultura do Antigo Testamento, para simbolizar o temor de medo mesmo, medo frente a um perigo possível, e de extremo respeito com o que está acontecendo. Eles botaram o rosto no chão e quase que imediatamente Jesus toca neles falando assim, olha, não precisa temer nada não. E aí, na hora que eles levantaram a cabeça, Moisés e Elias tinham sumido, a nuvem tinha sumido, estava só Jesus lá, normalzinho, normalzinho. E aí, descendo do monte, Jesus pede para que eles não falem do que eles viram até que Jesus ressuscitasse da mansão dos mortos. E eles ficaram, né, se perguntando lá, os 3, o que quer dizer até eu ressuscitar, né? Até eu voltar. Jesus usou o termo assim, até que eu volte ou até que eu levante
novamente. Eles estão assim, mas o que Jesus está querendo dizer? Ficaram naquele debate e provavelmente Pedro, o Evangelho de Marcos sugere, não diz diretamente, mas sugere que possa ter sido ele, perguntou assim, então, mestre, por que os escribas dizem que é necessário vir Elias antes? E aí Jesus explica para eles que Elias tem que vir para restaurar todas as coisas, conforme está fazendo alusão à profecia de Malaquias, mas que Elias veio e fizeram com ele, não o reconheceram, fizeram com ele tudo o que quiseram, assim como fariam com o Filho do Homem. E aí todos os três entenderam, e Mateus é muito enfático nisso, que era de João Batista que ele estava falando. Então, gente, só para a gente entender na situação que isso acontece. Vamos lembrar que a gente está falando de uma Galiléia, de uma Judéia, de uma Palestina da época de Jesus, do ano Domini, ocupada pelos romanos há 70 anos, pelo menos. Mais de 70 anos até. Sob extremo jugo. Então, a expectativa de um Messias naquela época talvez tenha sido a expectativa maior, talvez tenha sido a época histórica em que o povo mais desejou que o Messias viesse. Porque o jugo romano oprimia e humilhava mais do que até os babilônios, para você terem ideias. Há documentos antigos que falam que a Judéia e a Galiléia e Samaria eram oprimidas e humilhadas, mais até do que Nabucodonosor, o babilônio, conseguiu. Então, isso fala a favor de uma grande opressão. Provavelmente é uma história que o povo queria demais nisso. Mas a gente sabe que eles estavam esperando, a sua grande maioria, um Messias guerreiro, um Messias bélico. Talvez alguns pensavam que viria como um sacerdote, outros poucos pensavam que viria como um profeta. Por isso que quando Jesus pergunta assim, quem vocês acham que é o filho do homem, o Ben-Hadad? Lembrando que Ben-Hadad, filho do homem, é uma figura, é uma mitologia que Daniel viu numa visão profética, numa visão mediúnica, e o Ben-Hadad representa o Messias. Então equivale a perguntar assim, quem vocês acham que é o Messias? Quem vocês acham que é o Cristo? Por isso que eles falaram assim, uns acham que é João Batista, outros acham que é Jeremias, Elias, Isaías, alguns dos profetas. Por isso que eles perguntavam, porque estava dividido. Por isso que eles falaram isso quando Jesus perguntou, né? Porque estava dividido, mas a grande maioria queria que fosse um guerreiro. Para quê? Para libertar definitivamente toda a Israel e Judá do jugo romano e tornar Israel e Judá, Israel como um Estado só, como um Estado totalitário, hegemônico novamente e massacrar todos os seus inimigos, como várias interpretações proféticas ainda acreditavam naquele tempo. Mas, fato é que eles queriam um Messias libertador, e provavelmente deveriam querer muito. Só que chega Jesus com a proposta de ser um Messias de renúncia, ou, conforme muitos críticos textuais gostam de falar, o Messias sofredor. O próprio Marcos dá essa ideia para a gente em seu Evangelho. E falando ainda que ele sofreria uma morte, dando a entender que sua morte estava próxima e seria uma morte humilhante. Então, essa ideia de acreditar que o Messias viria para sofrer, para que todos fizessem dele o que quisessem, isso deveria perturbar bastante a mente de todos que queriam acreditar que Jesus era realmente o Messias. Uma coisa que eu gosto de falar, e nem todo mundo gosta de ouvir, mas eu gosto de falar porque é importante, para a gente não cometer um erro interpretativo chamado anacronismo, a gente precisa entender o seguinte, para nós hoje, é fácil entender que Jesus é o Messias. Para nós hoje é óbvio, até porque as reencarnações sucessivas que nós estamos tendo desde aquela época nos ajudaram a acreditar nisso e é praticamente marcado no nosso perispírito, principalmente a nós que professamos a doutrina dos Espíritos, que Jesus é o Messias, ponto final, não se discute, porque seria até absurdo pensar o contrário. Naquela época, até mesmo Pedro, que confessa que ele é o Cristo, na hora que ele promete ir junto com o Cristo em martírio, e sabendo que esse martírio colocaria a vida dele junto da glória de Deus, porque Deus, deixava claro em suas profecias, Jesus
deixou claro, aquele que me honrar será honrado perante o Pai. O Evangelho de João fala muito isso. Até no momento, Pedro, que parece ter sido o que mais acreditou que Jesus era Messias, no momento mais importante de provar que ele acreditava, ele negou Jesus 3 vezes. Então, imaginem como era difícil para o povo. E lembrando, documentos históricos da época falam que existiam vários profetas profetizando N coisas, como na época de Jeremias tinham vários profetas antes da derrocada babilônica, né? O segundo grande golpe que a história de Israel sofre, a história de Judá, né, para ser mais exato. Haviam vários falsos profetas profetizando os maiores absurdos. E vários documentos, Flávio José foi um deles, dizia que na época de Jesus haviam também vários profetas profetizando N coisas, principalmente sobre a vinda do Messias. Então, concordem comigo que deveria ser complicado para aqueles espíritos, por mais que eles tenham sido selecionados, por mais que a proposta reencarnatória deles já trazia o germe da crença de Jesus. Mas entendam que deveria ser muito difícil. E aí, além de tudo, Jesus fala que seria o Messias sofredor. Isso deve ter sido um golpe bem duro para eles. Nesse contexto, a transfiguração, então, recebe e ganha um papel importantíssimo para a cristologia, ou seja, para a teoria cristã, da teoria de que Jesus era o Cristo. Porque na transfiguração você tem um fenômeno físico brutal, equivalente à multiplicação dos pães, e, na minha opinião, maior do que na multiplicação dos pães. E você teve um perispírito denunciado, né? Um perispírito elevado para cima da carne, e a presença de 2 dos maiores espíritos históricos. Né? E mais, o fenômeno da nuvem, com a voz, entre aspas, a voz de Deus falando. Então, realmente foi o fenômeno físico de maior impacto até aquele momento. Pelo menos até aquele momento. 1, fenômeno físico. 2, Moisés e Elias ali endossando que Jesus era o Messias. Por quê? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, ou seja, a totalidade do advento divino do Velho Testamento estava ali com Jesus, conversando sobre o êxodo, conversando como seria, né, como seria a paixão. 2. E 3, vem a nuvem representando Deus, né? A figura simbólica da nuvem, principalmente uma nuvem iluminada, né? Ela fala muito a favor da intervenção divina no imaginário judeu. E vem a voz falando, ele é meu filho, nele eu me comprazo, a ele ouvi. Então, ali, esses 3 fatos fecham qualquer tipo de dúvida que poderia haver, né? Qualquer tipo de justificativa para a dúvida que poderia haver sobre se Jesus era ou não o Cristo. Por isso que a transfiguração ela é um evento central de todas as narrativas, porque ali teve uma virada de chave. Mesmo Pedro tendo confessado ele agorinha, a transfiguração vem confirmar, para que ninguém, principalmente aqueles do convívio íntimo, não tivessem dúvidas. Ok? E a questão de ser no monte também é sempre bom lembrar, né? O monte, a figura do monte, da montanha, para o imaginário judaico é importantíssimo. Lá se conecta com Deus, tem a elevação, a proximidade do céu, né? Várias figuras que se conectaram com Deus no monte, vários acontecimentos importantes. Ok? Lembrando também, como eu falei antes, só recapitulando, provavelmente foi no Monte Hermon, que ficava do ladinho da Cesareia de Filipe, onde eles estavam. Estavam vindo de lá. O Tabor ficava a 100 quilômetros de distância de onde eles estavam. E, provavelmente, hoje, a crítica textual admite que não era muito a fundo. Sobre o contexto histórico-cultural, a gente falou, vamos falar sobre o contexto literário, sobre a narrativa. Né? Deixa eu ver o que tem de importante, porque a maioria da... Pode falar. Só uma dúvida. Fique à vontade. Como é que eles tinham certeza que era Moisés e Elias, né? Mediúnico. Não tem essa confirmação. É uma coisa óbvia. Como é que eles iam saber se nenhum deles conviveu com Moisés, muito menos conviveu com Elias e muito menos com Moisés? Né? Mas as escrituras, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, eles falam
que eles sabiam que era Moisés e Elias. Como sabiam, não foi relatado, pelo menos não nos evangelhos sinóticos. Mas a gente tem uma ideia, porque provavelmente, né, ou foi contado para eles depois, ou, como a narrativa sugere, como Pedro pede para construir, né, os tabernáculos, as tendas, alguém deve ter falado, ou eles mediunicamente pressentiram, mas eles sabiam. As narrativas dizem, eles sabiam que era Moisés e Elias. Como sabiam, não está explicado. Ok? João, Diga, João, não, fale. só uma pergunta. Quer dizer, para os judeus, Jesus não era o Messias. Havia uma Até grande hoje, dúvida. até hoje, não é isso? Sim, Eles acreditam sim, que o Messias virá no Shabá, não sim, é sim, assim? sim. Que Tem é ainda uma corrente. exatamente, que é exatamente quando eu não sei, eu ouvi uma fala de Haroldo Dutra de que o Shabá seria o início do mundo de regeneração. Qual é a correlação com isso aí? Porque ele até fala que os judeus estaria no ano de... faltava 260 anos, 200 e poucos anos para chegar o Shabá, que é o dia do descanso, que é exatamente que eles falam que é o mundo de regeneração. Ele faz uns cálculos, né, baseado no Brasil, coração do mundo, quando reencarna Bezerra de Menezes e tal, Bezerra faz, o Haroldo faz uns cálculos e diz ali que seria 100 anos preparatório para os outros 100 anos. Quer dizer, em 1857 se lança o Livro dos Espíritos. Em 1957, são de 857 a 957, os 100 anos preparatórios. De 1957 mais 100 anos, daria 2057. No Pinga Fogo, faz-se a pergunta a Chico Xavier: quando seria o mundo de regeneração? Ele fala, Emmanuel nos fala aqui que o início, 2057, né? E aí, como o mundo foi criado em 7 dias e ele coloca 1000 anos como um dia, que ele fala que está em Pedro, na Na segunda primeira epístola. carta, na segunda epístola de Pedro fala. E também eu tinha aqui agora, no Salmo 90, no versículo 4, está também falando de 1000 anos, um dia. Aí, como 1000 anos é um dia, ele divide 1000 anos por 24, para Sim. saber quantos anos é uma hora. Uhum. Aí ele fala que uma hora tem 42 anos. Aí ele diminui 2057 menos 42, dá 2015. E ele fala que os trabalhadores da última hora estariam, nesse momento, a partir de 2015, aqueles que queriam buscar trabalhar para chegar essa última hora que antecede o grande sábado da Terra, que é o mundo de regeneração. E que eles falam que nesse dia é que virá o Messias. Então, para eles, na realidade, o Cristo era uma pessoa letrada, de muito conhecimento, mas que não era o Messias. Não é assim? É isso aí que Sim, eles falam, que o sim. Messias ainda vem. Uhum. Sim, sim. E existe até uma corrente mais contemporânea, Paulinho, principalmente de judeus praticantes, mais jovens, que preferem entender que o Messias é um estado de espírito a ser despertado dentro de cada um de nós. E é um movimento juvenil que tem ganhado muita força nos últimos anos. Sobre tudo isso que você falou, vou tentar fazer um apanhado geral, Paulinho. Excelente, você sempre comentários sensacionais, obrigado. Eu fico sempre muito feliz quando você está aqui, Paulinho. Bem assim.
O Haroldo fez esse cálculo, só que o Haroldo desconsiderou uma coisa, e aí eu não estou criticando o Haroldo, estou só colocando o meu ponto de vista de pesquisador. O Haroldo desconsiderou uma coisa cultural. O dia para o judeu só tem 12 horas, porque o judeu não conta a noite. A noite são vigílias. O dia do Sim, judeu sim, é de 6 a 18 horas. De 6 da manhã nasceu o sim. sol, 18 horas se põe o sol. A partir daí são 4 vigílias de 3 horas. Não é dia. O conceito de dia do judeu, principalmente do judeu da antiguidade, são essas 12 horas do dia. Então, o cálculo já teria que ser refeito. Segunda coisa que eu penso também, que é a opinião minha, tá, gente? Lembrando que eu estou dando a minha opinião, ok? Não precisa ninguém aceitar e fiquem à vontade para criticar. Segunda coisa que eu pontuo, Paulinho, Jesus deixa claro, mais uma vez, nos evangelhos, de que ninguém sabe o dia e a hora. E ainda recomenda, fiqueis atentos, porque ninguém sabe o dia e a hora. Essa questão de colocar datas em eventos cruciais da evolução planetária nunca deu muito certo na história nossa das práticas, da nossa história da espiritualidade humana. O que a gente pode fazer a respeito disso? Vou repetir, o que Jesus orienta. Ficais atentos e vigiais, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora, a não ser nosso Pai. Sim. Sabedoria do Cristo. Né? Então, assim, começa hoje, em 2015, 2025? Começa em 2057? Não, Começa em 2015, Haroldo, só, 2015. Sim, foi ô, 2015. João, Diga. 2015 é o início da última hora. É o que ele faz uma colocação, a última hora para a gente poder trabalhar, e nós vamos trabalhar. Esses últimos anos são os piores anos que a gente está vendo aí, de Sim, muito trabalho, é muita drogadição, muita violência, né? A gente vê aí as guerras, as coisas, é de muito trabalho para a gente ter essa consistência, porque para nós espírita está claro, o Messias, qual é o espírito mais perfeito que teve aqui entre nós? É Jesus, é o Messias, e isso aí para nós está claro. Mas eu digo, o segundo, o que ele fala, e eu queria ter perguntado isso a você também, eu estou aproveitando, que, na realidade, Jesus não era o Messias, entendeu? É, é, eu fiz uma pesquisa, né, dizendo que Jesus para os judeus, uma figura humana, um professor de sabedoria, né, e para alguns, um profeta judeu que viveu ou morreu como judeu, mas não foi Messias prometido e nem um filho de Deus que a tradição cristã descreve. sim, É sim. visto como uma das muitas tendências dentro do judaísmo plural da época, mas não como uma figura central ou separada dele. Você entendeu? Para nós está Sim, claro. Eu sim, tenho assim, para mim, o Cristo é o Messias. A sim, gente tem essa certeza dentro da doutrina espírita. Não vou sim. discutir com ninguém, porque a mim não interessa. Só estou fazendo uma colocação para que você me esclareça mais, que eu fiz até uma palestra sobre os trabalhadores da última hora, e eu fiz uma colocação em cima disso que eu achei que seria muito interessante, né? Sim, sim. E aí a minha Então, opinião, Paulinho, continua sendo essa, cara. Primeira coisa que eu, se eu fosse amanhã ou depois eu conversasse com o Haroldo sobre isso, falaria, cara, você considerou a cultura judaica na hora de interpretar isso? Porque ele coloca nessa fala dele, eu já vi essa fala dele, ele coloca inclusive uma questão do livro dos Espíritos, quando se pergunta, né, em que ano viveu Adão? Quando viveu Adão? Diz que, na verdade, ali foi o um, pontapé inicial para ele calcular, né? um Se eu entendi bem. rabi, um rabi que deu aquele mapa para ele. Eu vi ali a divisão, Sim. né? Mais Aham. ou menos 4.000 anos que o Adão veio na Terra, que está lá no livro dos Espíritos, aquela coisa toda. Eu não quis colocar aquilo para não criar polêmica, eu só fiz um resumo. Mas Tá assim, o muito Haroldo interessante. ele começa o cálculo a partir dessa informação. Aí depois ele adiciona o que Pedro fala, né, dos 1.000 dias, que você lembrou muito bem, que não é de Pedro, Pedro está citando os Salmos, né, na carta dele. Mas, voltando aqui no raciocínio. Eu revisaria essa estruturação de cálculo dele. E segundo, eu prefiro utilizar sempre o que Jesus já deixou explicado. Ele não é o melhor modelo e guia? Se ele é o melhor Sim. modelo e guia, a gente parte do que ele fala. E Aham. ele foi taxativo.
em duas coisas, inclusive, que você comentou aí. Primeiro, mantenha-se vigilante, operante, trabalhando, porque ninguém Isso, sabe a hora e nem quando isso. virá, a não ser nosso Pai. E segundo, se você parar para pensar, Paulinho, Mateus 24, ele é um sermão escatológico, ou seja, ele é um sermão em que Jesus ele fala sobre as viradas de ciclo da evolução civilizatória do planeta. Se você ler lá, principalmente até o verso 12, 13, quando ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ele fala assim, olha, por muito se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você ler até ali, que fica no verso 13, você vai falar assim, caramba, é o que está acontecendo na Terra agora. Só que Sim, se for lá no início das cruzadas, lá no século X, no ano 1000, você vai achar a mesma situação. Entendeu? Então é complicado, entendi. porque essa virada de ciclo já aconteceu outras vezes. Inclusive, existem profecias dentro da cultura, do folclore espírita de antigamente, que falavam 1000 anos até, né, as cruzadas, 1200 anos até se terminar as cruzadas, e mais 1200 anos até o advento do Cristo ser edificado, abrindo. Naquela época não se falava em mundo de regeneração, se falava em advento do Cristo estar sedimentado, né? Mas, assim, todos nós gostaríamos de saber a data, sim. Vamos fazer de conta, então, para a gente fechar a questão de maneira minimamente consensual, vamos fazer de conta, cara, que a regeneração é todo dia. Sim, Todo dia a gente tem uma chance de regenerar, né? Mas vou alertar, Paulinho, sempre vamos partir do princípio, né, de que Jesus deixou tudo. Não está lá no item 5, lá no Advento do Cristo? Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de ordem humana os erros que nele se enraizaram. O próprio Cristo falou isso para a gente. Todas. O Cristo não vai mentir. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Vamos partir sempre do princípio interpretativo do que Jesus falou. Até porque, Paulinho, se você pegar até mesmo as escolas iniciáticas, né, a patrística, né, os pais primitivos da Igreja Católica, né, eles tinham uma Agostinho, Jerônimo, Clemente de Alexandria, Eusébio, tem estudos maravilhosos sobre escatologia, né, principalmente os pais da escatologia, já explicando mais ou menos o que seria isso. Lógico, todo mundo no seu tempo, Paulinho, pensou que aconteceria ali. Por exemplo, a maioria das cartas de Paulo foi escrita num período de tempo em que os prosélitos recém-convertidos ao cristianismo, muitos deles se converteram por acreditar que Jesus voltaria ainda naquele tempo. Então, a gente sempre quis saber quando a próxima virada de ciclo vai acontecer. Quando, na verdade, o advento do Cristo deixa claro, é todo dia. Né? Esquece tempo. É como se Jesus estivesse falando para a gente assim, esquece tempo, gente, né? Foca no que é importante. Foca em ser, me deixar na sua vida, me permitir ser na sua vida o melhor modelo e guia. Mas você ok. entendeu, Paulinho, quais são os pontos Entendi, disso? entendi, entendi. Desculpa aí eu desviar um Ah, pouco. não desviou nada. Pelo amor de Deus, desvio nenhum, muito pelo contrário. Faz super parte do que a gente está falando aqui. Então, vamos lá, gente. Só retomando aqui, o que é mais importante também a gente falar em matéria de contexto literário, contexto da narrativa, né? Lembra que eu comentei? Agora nós vamos desenvolver um pouquinho. Existem paralelos históricos para validar a narrativa da transfiguração. E falando isso, alguns de vocês podem pensar assim, ué, João, você está querendo sugerir, então, que a transfiguração pode não ter acontecido do jeito que está escrito? Sim, assim como a multiplicação dos pães, assim como o Sermão do Monte. Assim como o batismo por João Batista, Jesus mesmo não deixou nada escrito. A gente sabe que a narrativa que está posta para a gente hoje teve, sim, um grande trabalho da espiritualidade para garantir, pelo menos, legitimidade teológica para que a gente pudesse usar o nosso desenvolvimento. E Jesus fala, todas as verdades estão no cristianismo. São de ordem humana os erros que nele se enraizam. Então, a gente tem que partir disso. Então, acontecendo ou não acontecendo, a interpretação tem que sempre passar assim, tá, vamos supor
que não tenha acontecido do jeito que está escrito. Por que se escreveu, então, dessa forma? Tem uma razão. Tem um contexto para isso. E a razão é justamente equiparar o que aconteceu com Moisés, com Elias e Jesus. Porque o judeu gosta muito disso. O judeu ele tem uma atração muito forte. E eu já expliquei isso para vocês aqui, que eles chamam de Hazakah, né? O que é o Hazakah? O judeu acha que a Trindade, né, o número 3, ele confirma a sacralidade da coisa. Porque eles acreditam o seguinte: 1 é Deus, 2 é a criação. O número 3 representa quando o homem pega a criação e coloca Deus nela. Sacraliza a criação. Por exemplo, o lactélio, né? O manto, a túnica, são todos instrumentos de Hazakah. E aí eles acreditam, por isso que na cultura judaica antiga vai casar 3 testemunhos. Se for acusado por alguma coisa, tem que ter 3 testemunhas de acusação, 3 testemunhas de defesa. Tudo 3, 3, 3, 3, porque ele tem essa coisa da cultura do 3. Então precisava ter Moisés, Elias e Jesus alinhados numa mesma narrativa. Primeira coisa. Segunda coisa, a validação de Deus. Se você parar... não, tem um outro detalhezinho importante também, interessante, só para... que é interessante mesmo, para vocês verem como é que eles fizeram a questão de manter esse paralelo. Né? Moisés, a primeira vez que ele sobe o Sinai, o Hebron, aliás, perdão, ele vai com Josué. Na segunda vez ele vai sozinho, mas a primeira vez ele vai com Josué. Jesus também foi acompanhado. Elias não. Beleza? Mas eles tentaram pegar o máximo de similaridades nos relatos para que se assemelhassem o máximo possível. Lógico, é sempre bom a gente relembrar, né, que a transfiguração, tendo Moisés e Elias, eu vou repetir isso outras vezes, porque isso tem que ficar muito sedimentado, a transfiguração acontecendo na presença de Moisés e Elias, e principalmente na figura de que, quando os discípulos se prostam em temor de medo e temor de respeito, e voltam, só tem Jesus ali, quer dizer que Moisés e Elias validavam Jesus como o verdadeiro portador da lei dos profetas. Então, se você quiser interpretar isso num pensamento mais judaico, ele era, sim, a última e definitiva aliança que Deus havia prometido, a aliança do Messias. Então, ali estava validado Jesus como o Cristo. Né? Deixa eu achar aqui, questões chaves, é legal. Gente, me para aí a hora que vocês quiserem, tá? Vou pegar algumas questões chaves aqui para a gente poder ir debatendo, e aí, eu lendo, eu vou provocar vocês, por favor, abram o microfone e falem. Ok? Então, principal significado teológico, né? Na teologia se chama esse estilo de narrativa de teofania ou epifania, né? Uma manifestação da deidade, uma experiência espiritual que é da deidade, não é uma necromancia, até porque Jesus jamais perverteria uma lei, mesmo uma lei dessa. Então, não é considerado uma necromancia, lembrando que a necromancia foi proibida por Moisés lá no Levítico e em Deuteronômio também. Então, foi uma epifania, foi Deus demonstrando uma experiência espiritual de altíssima escala. Né? Sobre o tempo, Mateus e Marcos falam de 6 dias. Essa simbologia do 6 também é muito interessante. Né? Por quê? Porque no 7º aconteceria o quê? O Shabat. Então, a transfiguração ter acontecido 6 dias depois da confissão de Pedro e do primeiro prenúncio do Calvário, tem também uma como se fala, fugiu o termo? Tem também um peso simbólico nisso. Né? Porque 6 dias é o tempo que você tem para realizar as coisas da terra. E no 7º dia você dedica a Deus. Mas aí entra Lucas e dá uma melada no pique quando ele fala que foi cerca de 8 dias depois. Para os gregos, ou não para os gregos, perdão, para um judeu menos praticante, menos ortodoxo, que provavelmente era o caso de Lucas, o 8 é interessante porque o 8 simboliza Deus. O número 8 na gematria judaica, na maioria das gematrias, das linhas esquemáticas, representa Deus. O número 8 para o judeu é igual a Deus. Igual 3 é a confirmação de Deus sobre, né, a sacralização da sua obra. O número 8 representa o poder de Deus, para ser mais exato.
Talvez por isso Lucas tenha colocado 8 dias depois. E 6 dias também, é bom lembrar, o número 6, né, representa o homem, o 7 representa aperfeiçoamento e o 8 representa o poder de Deus, na maioria das tradições cabalísticas judaicas. Né? Então, esses 6 dias, 8 dias, tem significado? Tem. Qual? Como eles não concordaram, né, a gente faz essa interpretação. Isso tudo aconteceu para que depois disso viesse o Shabat. Agora, preste bem atenção. O Shabat não é só um dia de descanso. Aliás, o Shabat não é um dia de descanso. O Shabat é o dia que você se dedica integralmente à sua relação com Deus. Não tem nada de descanso no Shabat. Essa história de Shabat ser dia de descanso, porque Deus descansou no 7º dia, isso provavelmente é mais uma interpretação rabínica, né, talmúdica, do que propriamente a ideia do Shabat mesmo integral. Então, quando acontece 6 dias depois, está entre o 6º e o 7º dia. O que acontece logo depois da transfiguração? A nuvem acaba de falar assim: esse é meu filho, bem amado, nele eu me comprazo, a ele ouvi, citando Deuteronômio. Beleza, foi o último evento. Eles descendo do monte, qual é a primeira coisa que Jesus ensina para eles? A volta de Elias. Isso, para nosso ato confessional, isso para nossa teologia espírita, isso deve ser de uma grandíssima valia. Porque após um dos fenômenos mais fortes, na minha opinião, o mais forte, o fenômeno mais impressionante, logo depois, Jesus complementa a imortalidade. Ali ele mostra a imortalidade da alma. Ah, João, mas Elias não morreu, foi numa carruagem de fogo. Tá, isso aí depois a gente pode até comentar, mas esquece Elias, carruagem de fogo, esquece. Esquece porque Enoque também andou com Deus até o dia que Deus pegou ele para ele e ninguém acha que Enoque vai voltar. Mas vamos lá. Isso é outra interpretação. Tá bom. Lá no Hermon, Transfiguração. Mostra a imortalidade da alma. Conversa com Moisés e com Elias. Descendo o monte, perguntam sobre Elias e ele confirma a reencarnação. Não, Elias já teve aí para a gente aqui. João Batista. Então, olha só também nesse número, né? O 6 acontece no 6º dia. Confirmação. Para que os homens não tenham dúvida. Aí, no 7º dia posterior, vamos supor, né, que isso aconteceu entre o 6º e o 7º. O 7 ele representa aperfeiçoamento. Jesus fala de quê? Reencarnação. E aí, no 8º dia, o poder de Deus, que logo depois da transfiguração e do prenúncio, né, da vinda de Elias, todos os dois Marcos, aliás, todos os 3, Marcos, Mateus e, deixa eu confirmar aqui, e Lucas, todos os 3 falam de que Jesus curou um endemoniado. Isso, para a cultura judaica, era o máximo da manifestação do poder de Deus, até eles conhecerem a ressurreição, a ressuscitação. Mas era o máximo. Você expulsar demônios, você está é Deus te permitindo agir sobre algo que deveria ser só dele. Então, esse jogo de números também pode ser interpretado por esse viés, e é bem interessante que se interprete, porque isso leva a gente a reflexões um pouco mais complexas sobre isso. Por que Pedro, Tiago e João? Já? Se você for ler na maioria das críticas textuais, eles vão falar que é porque era o círculo íntimo. Em vários outros atos fenomênicos, mediúnicos, vamos dizer assim, puxando o ato confessional para a gente, eram os 3 que estavam. Filho de Jairo, né? Quando ele estava no Getsemane, os 3 também estavam lá. Tinha mais gente, mas estavam os 3 lá. Ou seja, esses 3 tinham alguma coisa de diferente. Né? Para nós, a gente sabe, eram 3 médiuns de efeitos físicos, inclusive a literatura espírita, em algumas obras que não são tão catedráticas, citam isso até mais de uma vez, que os 3 eram grandes médiuns de efeitos físicos. Sobre Pedro e João, a gente pode falar, porque na história deles tem grandes efeitos físicos. Pedro, inclusive, a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Então, provavelmente levou para para cooperarem na materialização de todo aquele sistema. O simbolismo do monte, né? Lembrando, no Antigo Testamento, elevação, Sinai, Horebe, onde Elias recebeu, o irmão Sinai, o irmão Horebe, e Jesus, Hebron, o Sinai, Horebe, e Jesus no Hermon. Né? E no monte, subiu no monte para dar o sermão do monte. O sermão profético também foi num lugar mais altinho, ele estava saindo do templo em direção ao Monte das Oliveiras, então é um lugar mais alto.
Mas a questão do simbolismo do monte também reforçando a autoridade do evento, reforçando a importância espiritual do evento. Alguém abriu o microfone aí que eu ouvi. Quem quer falar? Não? Vou continuar então, hein? Outra coisa bem interessante a gente perceber é que somente Lucas... Ei, João, Oi, pode é a falar. Márcia, desculpa. Ei, fica à vontade, Marcinho. É porque você estava falando das escolhas, né, de Pedro, Tiago e João, e eu estava lendo hoje num livro do Carlos Pastorino, que ele fala que, assim, se a gente for estudar por uma interpretação mística, né, do mundo mental, dentro do coração, das conquistas dos reinos dos céus, né, que a gente observa que Jesus, que é individualidade, ele toma consigo Pedro, que é a emoção, Tiago, que é o que representa o intelecto, que suplanta Razão. toda a animalidade, e João, que é o É um amor. intelecto já iluminado, né? É Que um o amor. nome dele já exprime que é o dom de Deus. Então, Sim. por aí se compreende a razão da escolha dos três, né? Que qualquer passo que se pretenda ser sério e construtivo espiritualmente na individualidade, ele tem que contar na personalidade com esses três fundamentos: as Sim. emoções, o intelecto que suplantou a animalidade e o intelecto já iluminado pela intuição, né? Por isso que os evangelistas nos mostram Jesus a chamar, nos casos mais importantes, esses três nomes chaves, né? Pedro, Tiago e João. Exatamente. Exatamente. Muito bem pontuado, tá, Marcinho? Não lembrava dessa do Pastorino, não. O Pastorino ele é diferenciado, né? Ele e o Champlin são os simpatizantes da nossa doutrina mais interessantes que a gente tem. Obrigado, Marcinho, por você ter enriquecido a gente com esse comentário. Te agradeço. Deixa eu voltar aqui. Simbolismo do monte. Sobre a oração. Só Lucas, assim como ele fala sobre 8 dias depois, Lucas também é o único que comenta que a transfiguração ocorreu enquanto Jesus orava. Muita gente vai falar assim, não, mas isso aí é dispensável essa informação, porque, obviamente, Jesus estava orando. Mas não, não é não. Sabe por quê? Principalmente para nós que professamos a doutrina dos espíritos, você ter essa questão fenomênica, mesmo de um espírito de escola, como é Jesus, o nosso governador planetário. Lucas ter tido cuidado, né? E lembrando que o Evangelho de Lucas foi coletado de pessoas que conviveram, de pessoas que sabiam a versão histórica, né, adequada, e lembrando que Lucas estava escrevendo uma carta para o Teófilo, para o amigo dele, contando como aconteceu a história. Então, esses detalhes de Lucas têm que ser levados em consideração, porque são detalhes para mostrar para o Teófilo a santidade do Mestre Jesus. Então, o próprio Jesus orando quando aconteceu a transfiguração mostra que se até ele, né, precisou concentrar e elevar o pensamento para poder entrar em contato com aquelas entidades, né, para fazer o fenômeno, que dirá nós, a nossa mediunidadezinha tupiniquim, que dirá nós. Então, a questão de Lucas ter falado, olha, estava orando, mostra que Jesus estava elevando o pensamento, de que não foi espontâneo. E também quebra um pouco a temática do judaísmo de achar que é Deus que opera o milagre sem você participar, né? Não, o milagre acontece através de você, Deus permite. Mas aí, o judeu achando assim, ele se exime um pouco da responsabilidade sobre os efeitos físicos, da responsabilidade dele sobre a manifestação divina. Lucas colocando que Jesus estava orando, ele diz assim, olha, Jesus também tem um compromisso, ele sabe que ele precisa elevar o pensamento dele, ele sabe que ele precisa se preparar, assim como todos nós, né? Outro ponto-chave também, Moisés e Elias, a gente já falou, a lei, né, e a Torá, a lei Torá e os profetas, né, e validando, né, eles dois presentes ali estavam validando a autoridade de Jesus. O tema da conversa, que só está registrado em Lucas, eles falavam sobre o êxodo de Jesus, o exodon, em grego, né, que é a palavra exodon no grego, ela quer dizer uma incursão militar muito difícil, né, potencialmente mortal, mas que no final você sairia vitorioso, né? E por que então se usou esse termo êxodo para um livro hebraico, o primeiro livro hebraico? Aí a gente teria que estudar
o sentido de êxodo no hebraico, na palavra hebraica que identifica o êxodo. Mas tem a ver com essa incursão, essa aventura, onde você depende, no caso dos gregos, dos deuses e da sorte. No caso dos judeus, depende integralmente da benécia, da misericórdia e da benevolência de Deus. Então, a ideia de êxodo tem isso, você está entregue à benevolência de Deus. Observe que usar essa palavra, e Lucas ter usado essa palavra, já demonstra para a gente que não houve nenhum demérito, e eles já sabiam disso nessa época, da crucificação do Cristo. Ele usar o grego exodon para identificar o tema da conversa entre esses três espíritos de grandíssima escola no planeta Terra, mostra já já faz quase que uma parousia, né? Ele já faz ele já dá o tom do que seria, né, a paixão do Cristo, já mostrando, olha, ele vai sair vitorioso, né? Vai ser difícil? Vai. Inclusive, ele vai morrer, mas não vai morrer, porque aí ele morrendo, ele vai mostrar para a gente que a morte não existe, né? Então, ele já colocando a palavra exodon já é bem interessante, que já dá o tom de que Jesus sairia vitorioso e demonstrando para o Teófilo e para todos os outros que leram o Evangelho de Lucas, desde o século IV até o século IV, o Evangelho de Lucas era o evangelho mais lido nas comunidades primitivas antigas, então ele é importantíssimo para a nossa interpretação teologal, né, de como a teologia vê Jesus até hoje. Lucas tem uma grande influência nisso. Então, a questão dele ter usado a palavra exodon fala assim, olha, Jesus saiu muito vitorioso, de maneira nenhuma, ensinando para os prosélitos daquela época, não pensem de maneira nenhuma que o fato dele ter sido crucificado tão covardemente, tão hediondamente como ele foi, tem algum demérito para ele. Não foi. Foi só para glorificar o Pai, e ele saiu vitorioso de tudo isso. E a literatura espírita, ela traz para a gente, né, alguns pontos, algumas páginas sobre a beleza espiritual que foi o momento da crucificação, né? E é importante a gente refletir sobre esse detalhe no Evangelho de Lucas, para a gente lembrar de que não existe sacrifício quando você realmente entende que você está primeiro a serviço de Deus. O sacrifício, ele é tão maior quanto maior for a nossa resistência a nos dobrarmos, a sermos mansos e obedientes a Ele. Então, é bem interessante você refletir sobre essa questão, nesse detalhezinho de Lucas. A voz, né, que faz a gente voltar lá para Deuteronômio, falando, olha, esse é meu filho bem amado, ouvi. Deuteronômio e Isaías, né, tem outros quando fala assim, esse é meu filho bem amado, está citando a profecia de Isaías e de outros profetas, né, e a ele ouvi, citando, fazendo alusão a Deuteronômio. Um outro detalhe que os comentaristas gostam muito de falar, né, é que foi uma visão, ou seja, houve realmente, né, eles viram, a palavra visão, orama, né, do grego, mostra que eles viram algo tangível. Porque já houve quem comentasse, não, isso foi um delírio coletivo ou foi uma mediunidade, não materializou deles. Somente comentaristas mais da época medieval falam, não houve materialização. Porque como é que é materializar Moisés e Elias se eles já moravam com Deus? Não, eles viram na tela mental, não apareceu nada, não. Isso é meio complicado de se aceitar quando você vai lá no grego e vê que a palavra usada para quando Jesus fala assim, olha, não conta, está lá em Mateus, Marcos, ele usa essa palavra numa flexão, mas também usa a raiz da mesma palavra. Não contem a ninguém a visão que vocês tiveram, ou o que vocês viram, como está em Marcos. E em Lucas também está assim, o que vocês viram. O grego é orama, ou seja, viram de ver, foi tangível. Eu estou vendo algo real, vi com os meus olhos que a terra há de comer. Também é importante a gente ver. Então, há uma confirmação lexical, há uma confirmação na estrutura narrativa e na construção narrativa de que realmente foi um fenômeno de materialização. Também é do nosso interesse saber isso. E aí, o tema que o Mínimos coloca para essa perícope é Jesus conversa com os mortos. E aí eu fiquei pensando sobre isso, falei assim, não, Jesus, né? Talvez ele tenha feito de maneira provocativa, né, o Mínimos. Mas como é que Jesus vai conversar com os mortos se ele mesmo fala para os saduceus, quando os saduceus perguntam sobre o casamento, como ficaria no dia da ressurreição,
uma mulher que tivesse casado várias vezes, por ter ficado viúva várias vezes, né? Ele repreende só Deus e fala assim, olha, vocês não sabem nada sobre o que é o casamento de verdade. Já mencionando a estrutura espiritual do compromisso afetivo que na Terra é materializado como casamento. No céu, as pessoas não casam nem são dadas a casar, porque as uniões são muito mais refinadas. E vocês não aprenderam nada sobre a Escritura. Não lembram que Deus já falou, eu sou Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou Deus de mortos. Eu sou Deus de vivos. Já dando o tom da imortalidade da alma. Então, Jesus não conversa com os irmãos. A principal lição que a gente pode tirar da transfiguração e esse detalhe que o Nino nos coloca, de colocar no mesmo corpo de estudo a transfiguração e a sequência que é de Elias, vem exatamente para mostrar isso para a gente. Jesus ali mostra, olha, realmente o espírito é imortal, o espírito ele progride, os feitos que você fizer em vida, reencarnado, vão ser computados e você vai ser benquisto de Deus. E logo depois ele fala de Elias. Como quem fala assim, mostrou a imortalidade da alma lá no Hermon, na transfiguração, e quando ele fala sobre Elias é como se dissesse e tem mais uma coisa que eu já ia esquecendo. Além do espírito imortal ser uma verdade, uma outra verdade também é a reencarnação, mas isso eu vou deixar um pouquinho lá para frente. Vai vir um outro cara aí que eu vou arrumar para vocês que vai falar sobre isso, lá no século XIX. E aí, gente, eu vou dar uma parada agora para saber se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês vão continuar me deixar falando. E agora eu vou entrar naquela parte que nem todo mundo gosta, que é a parte da hermenêutica mesmo, das palavras usadas, a interpretação das hermenêuticas. Eu acho que seria uma hora legal de vocês abrirem o microfone e a gente debater sobre o que já foi dito até agora. Mas se vocês também não quiserem, eu sigo em frente com o que tem aqui. O que vocês querem fazer? Excelente preleção, João. Valeu, obrigado. Agradeço. Eu acho que tiveram boas oportunidades de falar, né? E cada um teve contribuição muito bacana aqui hoje no estudo, né? Teve uma parceria aí muito legal. Mas se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, para falar, fique à vontade. Senão eu vou continuar, hein? E venga. Daqui, ó. Oi. Pode falar. Desculpa, René, me pediu licença. Né? Por que Jesus pediu para que eles não contassem naquele momento? Falassem depois da ressurreição. Excelente pergunta. Isso daí dá pano para a manga e um senhor quebra-pau entre os comentaristas bíblicos, porque várias teorias surgiram a partir disso. Uma das mais aceitas hoje, e assim, falar mais aceitas é quase que um exagero, porque é uma briga mesmo, não tem consenso sobre isso, é porque se eles falassem sobre isso naquele momento, antes de Jesus ressuscitar, poderia influenciar o pensamento das pessoas, tipo assim, vocês estão armando já isso por quê? Se Jesus, fazendo as curas dele, o nego já falava que ele estava, né, atuando por Beelzebul, a ressurreição, gente, a parte espiritual, né, essa coisa de falar sobre ressurreição, essa coisa de falar sobre ser filho de Deus, essa coisa da espiritualidade. A materialização de Moisés, de Elias, só Saul tinha tido isso até então, quando o profeta Samuel se materializa para ele, e mesmo assim tem discussão sobre isso. Foi sonho, se foi uma visão, se foi uma materialização. Então, isso tudo é muito grave daquela época. Falar isso seria considerado blasfêmio. Uma linha, e as duas linhas que mais brigam falam o seguinte: se falasse ali, ia atrair um monte de curioso. A gente sabe que o fenômeno atrai curioso, né? E iria atrapalhar os planos de Jesus, iria provavelmente causar um frenesi maior, antecipando, né, a
crucificação de Jesus, a condenação de Jesus. Isso é uma linha histórico-cultural, tá, gente? Nós que sabemos, professamos a doutrina dos Espíritos, sabe que nada acontece fora da hora e fora da programação, para a gente seria mais interessante pensar assim, não é hora de ninguém saber disso. Né? Ele não falou lá, quando ele fala do Paráclito? Não. Eu vou mandar para vocês o Espírito de verdade que vai lembrar de tudo que eu falei e vai esclarecer tudo aquilo que eu não consegui falar para vocês. Então, para mim, me parece mais óbvio ou mais aceitável ou menos confuso aceitar que foi simplesmente para que eles não falassem que não era hora. Não era hora. Mas se você for pegar as linhas de pensamento, tem gente que acha que não falava porque isso ia causar um frenesi danado, Jesus seria preso antes. Tem gente que fala que não poderia falar porque isso é profético, né? Isso é uma No profecia. livro Paulo e Estevão, não, Paulo e Estevão, o Paulo ele não aceitou quando, assim, não aceitava a ideia de que Jesus fosse superior a Moisés, né? Que Moisés era tudo, Fosse o né? quê, perdão? Que fosse o quê? Desculpa. Paulo não aceitava a questão de que Jesus pudesse ser acima, estar acima de Moisés, né? Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Quando ele era Saulo, sim. Exatamente, né? Então era muito, eu entendo que seria muito crítico, né, naquele momento Sim, ele se colocar acima, né? sim. Mas Jesus no templo, no Evangelho de João, um pouco antes dele, né, de acontecer todos os fatos da condenação e da crucificação, uma das últimas preleções, e pode ser até que seja a última e eu esteja me confundindo, mas se não foi a última, foi uma das últimas, ele fala que ele era maior que Moisés, que antes de Abraão ser, ele já era, já existia até antes de Abraão. Isso, gente, se você pegar um historiador, né, principalmente a galera do Jesus Histórico, que questiona muito isso, se ele falasse isso naquela época, ele seria apedrejado dentro do templo, porque não tinha blasfêmia maior. Blasfêmia maior que essa era só falar assim: ó, eu quero saber o que é mais? Além de eu já existir antes de Moisés e de Abraão, eu ainda sou filho de Deus. Nossa, isso para eles era totalmente inaceitável. Tanto é que quando ele tem esse discurso sobre Moisés e Abraão dentro do templo, ele divide. Os judeus que já conheciam ele, já tinham visto os feitos fenomênicos dele e ouvido as pregações dele, falaram assim: não, se ele é o Cristo, tem lógica isso que ele está falando. Outro grupo falou: não, isso é uma blasfêmia, cara. Vamos pegar as pedras, vamos apedrejar esse cara, pelo amor de Deus, o cara está blasfemando dentro do templo. Isso também ajuda a entender por que Jesus pediu para não se falar nada. Imagina se eles falam, saem comentando isso: olha, gente, o nosso mestre, nosso rabi conversou com Moisés e com Elias. Essa notícia vai espalhando, e aí eu sou obrigado a concordar que ia causar um senhor frenesi isso, né? Então, mas só para você ver como é que Jesus, a fala de Jesus, agredia a cultura judaica. Agredia. Eles se sentiam extremamente agredidos pela fala de Jesus. Nossa, gente, não precisa ir tão longe no João, não. Quando ele chega em Nazaré, ele vai para Cafarnaum, chama a galera, né? Pedro, Tiago, João e André, aí faz as bodas de Caná e volta para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, ele vai para a sinagoga de Nazaré no sábado e pede para ler. Aí ele pega o rolo de Isaías, abre o rolo de Isaías e bate, né, em cima da profecia de Isaías, falava assim, a profecia messiânica, que eu não vou saber citar agora de cor, mas falava assim, que um dia, né, Deus mandaria aquele, né, falando do Messias. Aí todo mundo ficou esperando a explicação dele e falou assim: hoje, essa profecia está cumprida na frente de vocês. Ou seja, na terra natal dele, na sinagoga que ele cresceu, na sinagoga que ele foi educado, num lugar onde todo mundo conhecia ele desde criança, ele falou que ele era o Messias, nem o que jogar ele lá de cima. Anátema, blasfêmia, pegaram ele e tentaram jogar ele lá de cima. Imagina se ele faz isso em Jerusalém. Né? Mas, encerrando a minha fala e concluindo, falei de algumas linhas de pensamento explicando respondendo a sua pergunta. Mas, se você aprofundar a pesquisa, você vai achar até das mais absurdas. Né? Que falar isso quebraria a linha histórica dos eventos proféticos. Você vai achar vários, vários. Mas é que eu acho que é mais sensata essa. Evitar furdunço mesmo, que já estava tendo demais. Quem mais, gente? Podemos encerrar, gente? Todo mundo caladinho. Vai lá, hein?
Está encerrando, João. Você tem mais alguma coisa? Então, o material tem de monte, tem mais umas 4 páginas, mas é aquilo que eu falei. Agora entra naquela Excelente, parte mais chata, né? Que nem todo mundo gosta. excelente, João. Muito agradecido. Obrigado, agradeço. Deixa eu ver se no meio das coisas chatas tem alguma coisa legal de ser dita. Ó, logo de cara aqui, a palavra usada para transfigurar o rosto de Jesus, né? Metamorfote, do grego, ele dá o tom da importância fenomênica que aconteceu. Ter usado essa palavra nas narrativas demonstra que metamorfos, né? E metamorfote, ou metamorfose, do grego, quer dizer o seguinte: é você mudar-se perante o outro para demonstrar exatamente quem você é. O sentido da palavra usada, metamorfé, é o seguinte: Jesus mudou-se para demonstrar fielmente a sua natureza, a sua verdadeira natureza interior. E aí, admitindo que a palavra usada, né, isso aí, todos os léxicos, todos os estudiosos que vocês consultarem, eles vão falar isso para vocês. O sentido de metamorfé é essa. Dito isso, nós que professamos a doutrina dos Espíritos, a gente pode ficar muito tranquilo para falar, então, na verdade, o que aconteceu foi que Jesus elevou animicamente o perispírito dele e deixou o perispírito dele aparecer, ou manteve, né? Deixou ele dar dá uma aumentadinha no perispírito. Né? Porque a literatura de Emmanuel fala que Jesus, para reencarnar, ficou um tempo considerável, adequando o padrão vibratório dele para poder pisar no planeta Terra encarnado. Então é como se ele falasse, não, solta aí um pouquinho a rédea, só para a galera ver como é que é. Só dá uma amostrinha grátis. A palavra metamorfé, ou metamorfote, como está a palavra integral no texto original, ela quer dizer exatamente isso. Ou seja, ele mostrou quem ele era mesmo. Então, para mostrar quem ele é, tem que mostrar o espírito que ele é. Então, realmente foi a manifestação anímica de Jesus. Né? Só para tranquilizar o coração da gente. Muita gente fala assim, mas o que foi? Foi, não foi? É corpo fluídico, não é corpo fluídico? Não. Agora já tem um ganchinho para a gente poder, ou uma ancoragem, para a gente poder pensar um pouco melhor nisso. O Exodon, né, eu já falei para vocês. Deixa eu ver. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. A nuvem luminosa, né? A nuvem, eu já falei isso para vocês, mas não aprofundei. Ela sempre foi um símbolo clássico de um conceito judeu chamado Shekinah. O que o Shekinah quer dizer? Shekinah quer dizer o lugar onde Deus habita. Olha que legal, né? O lugar onde Deus habita. Então, a nuvem ali não precisou nem falar que era Deus. Uma nuvem, saía a luminosidade dentro dela e uma voz falou de dentro dela. Eles sabiam que era Deus falando. Né? Isso também é bem legal. E demonstra, né, o quanto que Jesus estava sendo endossado ali, na divindade, na cristandade dele, na autoridade espiritual dele. Das tendas de Pedro Sukkot, né, que é a festa dos tabernáculos, e a questão dele pedir para fazer umas tendas ali, além de alongar o tempo que ficaria, né, ficaria ali com eles, né, alongar. Fiquem aqui mais um pouco, vou fazer umas tendas para vocês. O Sukkah, que era a tenda, né, o Sukkot era a festa das tendas, festa dos tabernáculos. O Sukkah, ele também representava, né, a nossa total dependência de Deus, porque representa os 40 anos que eles ficaram no deserto, totalmente à mercê da misericórdia divina. A sobrevivência deles só foi garantida pela misericórdia divina. Então, quando Pedro fala assim, olha, eu vou construir umas tendas para vocês ficarem, é como se ele estivesse querendo falar assim, olha, a partir de agora eu estou completamente, né, estou dependente de vocês. Por favor, venham e façam o que vocês têm que fazer dentro da autoridade e da grandiosidade do espírito de vocês. Também bem legal. A questão do doxa, né, que o Lucas usa muito bem para poder simbolizar o tamanho da glória, né? Quando ele fala do doxa, o doxa equivale ao Shekinah hebraico, né? Doxa é a presença de Deus, né? O doxa é o poder de Deus. O que mais? A questão do rosto resplandecer como o sol, as vestes ficarem extremamente brancas, né? Fala sobre pureza, fala de como realmente
Jesus estava ali num fenômeno, né, legitimado por Deus. É. E aí, gente, só para a gente terminar, então, falar um pouco só rapidinho, porque o que a doutrina fala sobre isso tudo, né? Se você for lá no site do NEP Brasil, você vai achar pelo menos umas 8 referências a isso. Mas quais são as mais interessantes, só para a gente fechar nosso raciocínio daqui agora? Né? A primeira que eu chamo a vocês a atenção, que é uma referência que pouquíssimos de nós têm paciência de consultar, que é a quilométrica questão 222 do Livro dos Espíritos, quando se fala sobre as considerações a respeito da pluralidade das existências. Lá na meiuca dela, ele fala sobre essa questão do Elias que há de vir, seu João Batista, um comentário de Kardec. Kardec faz ele disserta sobre isso de uma maneira muito interessante, mas muito sinteticamente, só falando assim, olha, Kardec argumenta a favor de que realmente Elias de João Batista era realmente a reencarnação de Elias, porque Elias, de maneira nenhuma, poderia voltar no corpo que ele usou na reencarnação passada. Mas está lá a dissertação de Kardec, bem bonitinha, questão 222, lá na meiuca da questão. Só você botar em PDF, botar um Ctrl F e escrever Elias, que ele vai te levar lá em todos os pedacinhos que está escrito Elias, vocês vão ler o comentário de Kardec, é isso. Segundo, né, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, principalmente no item 3, que ele fala sobre a volta de Elias. Depois Kardec também discorre sobre essa questão da reencarnação e de João Batista ter sido Elias. Mas na questão 222 está mais legal. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele deu só uma pincelada. Vale a pena ter um pouco mais de paciência, investir um pouco mais de tempo e ler a 222, onde ele fala disso. E para encerrar, se ninguém for falar mais nada, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma página chamada Dádivas Espirituais. E eu queria terminar lendo essa página de Emmanuel para vocês. Ela é curtinha, mas é muito legal a visão de Emmanuel sobre a importância. Lembra que eu falei? Olha que legal. Jesus transfigura e ali ele mostra a todo mundo, olha, a imortalidade da alma, a progressão do espírito, a comunicação com o mundo espiritual. E a primeira coisa que ele faz quando desce é falar da reencarnação. E Emmanuel dá também essa pincelada. Emmanuel vai comentar Mateus 17:9, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos explica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a maneira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Aí, ajudando a responder a nossa irmãzinha que perguntou sobre por que Jesus não falou. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Emmanuel concordando com a visão de que não estava preparado para falar, ia causar um frenesi desnecessário e talvez até poluísse a mensagem. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias. Aí, Paulo, todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontra, mas não para teis o que a esfera mais alta te concedeu,
é entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Então, ó, fica aí uma resposta. Ninguém estava lembrando disso aqui, poder ser usado como resposta à sua pergunta. Emmanuel falando, a galera não estava preparada para saber isso na época. E lembrando a gente o seguinte, seja qual for o seu nível de esclarecimento espiritual, né, use com sabedoria. Né? Use com sabedoria. Qual é a sabedoria do uso do nosso esclarecimento, da nossa mediunidade, do nosso conhecimento do Evangelho? É sempre para esclarecer e consolar os corações descrentes e desesperados do mundo. É isso. Conceição caiu? Eu acho que a Conceição caiu. Caiu. Deixa comigo, então. Gente, então, para a gente fechar, alguém Foi quer fazer mais ótimo. algum comentário? Alguém Muito quer falar bom. mais alguma coisa? Não? Então, estamos dando por encerrado e convido a todos a me acompanharem na prece final, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a essa nuvem de luz que há séculos vem nos cercando e dizendo para nós: ouvi o meu filho bem-amado, ouvi o que ele tem a dizer. Então, Pai, nós te pedimos que depois de tudo que foi dito aqui, de tudo que foi pensado, de tudo que foi compartilhado, que o Senhor permita que o Mestre Jesus, a espiritualidade maior, possa nos dar os ouvidos de ouvir. Que tudo que foi processado em nossas mentes e nossos corações na noite de hoje possa florescer e dar frutos de reforma íntima, frutos de cooperação evangélica. Por isso nós te damos graça pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Pedimos, ó Pai, que na semana que vem, se assim for da sua vontade, o nome do Mestre Jesus, permita que nós estejamos aqui novamente para dar continuidade a essa festa de luz. Agradecendo a Ti, Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga e todos os irmãos encarnados que tateiam essa seara ombro a ombro conosco. Em Teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, se assim for da sua vontade, e assim seja. Amém. Gente, obrigado, beijo.